É uma alegria poder voltar aqui e compartilhar com vocês, Pastor Paulo Lomba, Igreja Batista de Brasília. E o que mais me empolga é compartilhar da Palavra de Deus, neste caso, a nossa maratona de leitura do livro de Atos do Espírito Santo. Alguns chamam de Atos dos Apóstolos. E eu vou entrar no texto que é o texto mais conhecido, mais usado por muitas pessoas para justificar algumas posições teológicas, inclusive. Eu não vou entrar em detalhes de discussão, de posição, mas de explicar um pouco do contexto dessa manifestação de Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Isso vai do versículo 1 até o versículo 13. Diz o texto que depois da ascensão de Jesus, no capítulo 1, Jesus havia dado uma ordem de eles irem para Jerusalém e não saírem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos com a autoridade que Jesus havia prometido pela vinda do Espírito Santo, né? No texto de a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 até o 32. Acontece que cerca de 120 pessoas, aqui não diz 120, cerca de 120 pessoas estavam reunidos, aguardando esse dia do revestimento, e estavam num cenáculo, que eu já expliquei, que é uma parte superior de uma residência, onde cabia 120 pessoas. Lá estavam eles, os apóstolos, os seguidores de Jesus, homens, mulheres, estavam ali, e de repente o barulho de um som vindo do céu, como de um vento impetuoso, e então foram vistas entre eles, entrando naquele ambiente, línguas como labaredas de fogo, e elas se dividiam, se multiplicavam e pousavam sobre a cabeça de cada pessoa. À medida que essas labaredas de fogo, essas línguas como de fogo, pousavam sobre a cabeça de cada um, eles eram tomados de uma grande energia que vinha do Espírito Santo, e eles, tomados dessa impetuosa influência, eles começaram a falar numa outra língua, conforme esse Espírito, ou o Espírito de Deus, permitia que eles falassem. E o que acontece foi um rebuliço grande, porque Jerusalém estava no momento da festa de Pentecostes, ou festa das colheitas, e ali haviam judeus de toda a parte do mundo, né? Inclusive é citado as partes, eu não vou ler para vocês, nem citar, mas o que acontece é que eles ficam impressionados com aquilo, porque aqueles homens, aquelas mulheres estavam falando na língua nativa deles, de outros países, e eles estavam entendendo falar das maravilhas de Deus. Ora, o que é importante nesse texto? O que é importante nesse texto é saber que tudo que Deus promete, Ele cumpre. A vinda do Espírito Santo, não só na profecia de Joel, como em João capítulo 14, 15 e 16, que Jesus explana sobre a vinda do Espírito Santo, obviamente não só ali, mas ali Jesus sistematiza, né? Ele fala sobre o Espírito Santo o tempo inteiro, e dessa maneira Jesus prometeu e assim cumpriu. Havia um momento que não era determinado pelos homens, mas aquele dia era o 50º dia, o dia de número 50, desde o primeiro dia da semana, na ressurreição de Jesus Cristo. Cumpriu-se ali, então, o dia de Pentecostes, o dia de que o Espírito de Deus veio habitar definitivamente daqueles que crerem, e não só os 120, mas nós vamos desenrolar depois com a mensagem de Pedro, mas o que acontece é que aqueles homens transmitiram a grandeza de Deus, os atos de Deus, e pessoas foram ouvindo e foram também sendo constrangidas pelo poder dessa palavra. O Espírito Santo, meu irmão, ele não é uma pessoa da Trindade que veio para confundir. O Espírito Santo veio para esclarecer. O Espírito Santo veio para ratificar que as coisas que Jesus Cristo disse e fez eram verdadeiras. É o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. É importante lembrar que o Espírito de Deus, sem ele não existe vida cristã. Sem o Espírito Santo manifesto na conversão, não existe novo nascimento.
Sem o Espírito de Deus, não existe igreja ativa, existe aglomeração de pessoas com um propósito definido. E o Espírito Santo é quem faz com que a gente cresça e se desenvolva de glória em glória. Então, o desafio aqui dessa informação não são os detalhes, as coisas que nos diferenciam de denominação para denominação na interpretação desse texto. O mais importante é que o Espírito Santo está entre nós. E não só entre nós, ele está em nós, como Jesus Cristo afirmou. E eu acredito nele porque eu experimentei o Espírito Santo, eu experimento a cada dia. Quando eu ministro a palavra, eu experimento o mover do Espírito na minha vida. E você também pode fazer isso enquanto lê as Escrituras. Pedir a Deus, pedir ao Espírito que se manifeste na sua história.